Ora viva e sejas muito bem-vindo ao canal Tesla em Portugal. Hoje o meu Model Y vai receber dois novos acessórios e vou precisar da tua ajuda para o unboxing e para a instalação. E no fim, vemos os dois que diferença, ou não, é que fazem na arrumação e no conforto. Olha, então primeiro tratamos do unboxing e depois seguimos para a instalação. Depois no fim partilho contigo o que achei depois de uma semana a usar estes acessórios da Hansshow no meu Model Y Juniper. Na prática vamos ver como é que estas caixas de arrumação encaixam no porta-bagagens do carro e se fazem mesmo diferença no dia a dia e que impacto, nesse caso, é que as almofadas de cabeça e lombar têm no conforto em viagem. A Hansshow encontrou o canal, gostou do conteúdo e decidiu enviar-nos estes acessórios para serem testados no dia a dia aqui no meu Model Y. No entanto, ninguém me disse o que é que eu tinha de dizer ou mostrar, portanto o que vais ouvir é a minha opinião como sempre. E se no fim isto fizer sentido para ti, na descrição deixei os links para estes acessórios. Olha, vamos começar então pelas caixas de arrumação. Vamos lá abrir a caixa. E com um bom condutor Tesla, não tenho chaves de casa. Coloco aqui ao lado, outro aqui ao lado. Temos aqui as tampas. Temos aqui uma. Temos aqui outra. Esta cavidade é para colocar a chapeleira, ok? Quando vocês a dobram, colocam-la lá em baixo e ela acaba por encaixar aqui. Como os anteriores, os Y, eu não sei se o tamanho é igual, mas se for idêntico não deve encaixar porque não tem a tal margem para a chapeleira. E aqui temos as tampas. Já vem marcado de alguma coisa, não sei se isto sai, mas pronto, suponho eu que seja assim, de alguma forma. Este aqui é que não parece ser um bocadinho estranho, não encaixa muito. Não sei se é se calhar por estar deformado ou... É realmente o esquerdo é maior que o direito. Será que é mesmo assim na verdade? E olha, a instalação não podia ser mais simples, ok? Aqui é basicamente só pousar e encaixar. Alinhamos a caixa com a cavidade, pressionamos um bocadinho para lá sentar e se usarmos um tapete por cima, voltamos a colocar o tapete no sítio. Portanto, aqui não temos que furar nada, não usamos cola, nem alteramos absolutamente nada no carro. Agora, vamos instalar a esquerda. O fit aqui é um bocadinho mais tight que a outra, mas parece encaixar bem. Vou colocar aqui a tampa. A tampa, infelizmente, vem cheia de defeitos, manchas e riscos, não sei porquê exatamente, mas... A tampa já parece encaixar um bocadinho de forma estranha porque não vai muito ali para o canto e fica muito exposta aqui. Mas vamos ver como é que ela encaixa agora. Pronto, então agora vamos instalar, ou vamos colocar de volta esta parte. E... ok, encaixou, mas isto fica mal. Porque... vocês não conseguem ver, mas eu tenho espaço à altura de um dedo do plástico. Ou seja, isto na verdade está a bater ali no canto. Ali. Não está sequer a apoiar. Ó. E se tentar colocar novamente, nem dá. É assim. Tecnicamente encaixa, mas podia ter um fit melhor este canto, devia ter sido cortado um pouco ali e depois encaixado para baixo. O direito não tem muito espaço, realmente está mesmo muito bem encaixado o direito. O esquerdo, por sua vez, tem imenso espaço aqui, muito espaço aqui
Antes de seguirmos, só uma nota sobre o encaixe. Eu falei com o Hans Show e reportei exatamente o que estava a acontecer. Descrevi-lhes a situação, enviei fotos e vídeos e eles disseram que iam averiguar e corrigir o problema. Pelo que consigo perceber, isto pode ter a ver com a diferença entre a porta de carregamento americana e europeia. Ou seja, a nossa é um bocadinho maior e isso pode fazer com que o encaixe da caixa fique mais apertado porque não tem tanto espaço. Mas isto, pronto, é apenas uma suspeita minha, não é informação oficial da Hans Show. Feita esta nota, vamos então continuar. Mas deixa-me colocar agora o tapete. Não fica mal, fica bem. Para percebermos se isto fazia mesmo diferença ou não, levei as caixas comigo quando fui fazer as compras da semana. Bem, como podes ver com as caixas, o espaço está bem aproveitado, porque realmente estou a utilizar ali os espacinhos e eu desta vez esqueci-me de levar um pouco mais de sacos comigo, então tive que orientar-me aqui. Mas realmente as caixas aqui dão imenso jeito para arrumar as coisas. E aliás, não é só o facto de dar jeito, ok? É mais também de eu não ter receio em colocar sacos aqui nas bordas das cavidades, porque agora posso colocar coisas aqui ao lado e sei que não vão cair, eu fico descansado. Coisa que eu ficava um bocadinho com o pé atrás antes de instalar aqui ou colocar as caixas laterais, porque eu tinha sempre receio que as coisas caíssem para o lado e ficassem lá, ou imagina uma garrafa de uma bebida qualquer, ou de vidro, ou uma coisa assim. Então tinha receio de colocar as coisas nas pontas, mas agora não há problema nenhum em colocar as coisas nas pontas, aquele espaço está tapado e se eu eventualmente quiser, levanto a tampa e coloco coisas lá dentro. Mas está mesmo fixe assim. Aliás, a própria caixa acaba por ter um uso duplo. Podes colocar lá coisas que possam sujar o porta-bagagens sem o sujar. Isto porque o material da caixa é TPE e é muito fácil de limpar. No fundo, tudo fica preso, não se mexe e a mala continua totalmente utilizável no resto do espaço. Já agora, aproveito para agradecer a quem tem apoiado o canal, seja a ver, comentar ou partilhar. Se ainda não subscreveste, fica o convite para te juntares a nós. Aqui vamos acompanhando esta passagem de carro a combustão para elétrico com o Model Y Juniper em Portugal. Se quiseres perceber melhor o contexto, na descrição tens uma playlist com a experiência do meu primeiro mês com o carro. No caso de estares a pensar em comprar um Tesla, aí entra a tal referência. Podes usar o meu link que está na descrição. Não pagas mais por isso e ajudas-me a continuar a trazer este tipo de conteúdos. E olha, mais uma vez muito obrigado por estares desse lado e assistires ao meu conteúdo. Vamos agora então ao conforto. A Hans Show enviou-nos também um apoio de cabeça e uma almofada lombar em espuma de memória para o Model Y. Os bancos de origem são confortáveis sim, mas para algumas pessoas, especialmente em viagens mais longas, pode faltar aquele apoio extra na zona do pescoço e da lombar. O que varia imenso na situação do conforto é realmente a altura da pessoa, porque, por exemplo, eu meço 1,80 m e a minha mulher mede 1,60 m. E o que é confortável para mim pode não ser para ela e vice-versa. Tenho fecho, suponho aqui, pronto, a memory foam por dentro, assim nós também podemos tirar a capa para limpar, ou seja o que for. Temos aqui então o apoio lombar, vamos para o apoio de cabeça. Ok. Então, tem uma tirinha aqui atrás que é para encaixar, mesma situação aqui. Este aqui já não é exatamente o mesmo que o outro, parecem mais bolinhas pequeninas, mas vamos ver. Ok, vamos colocar então a ver como é que fica. Vamos agora colocar as almofadas. No apoio de cabeça ajustamos a altura e apertamos as fitas para a almofada ficar bem presa ao banco. E já a almofada lombar é só encostar, colocamos na zona inferior das costas e vamos ajustando até sentir que a coluna fique bem apoiada. A parte rasa fica para baixo. Vamos aqui na tirinha, encosta-se à volta, coloca-se debaixo do apoio, assim, para ficar escondidinho. Pronto. E assim ficam colocadas as almofadas de lombar
e a de cabeça. Ao longo de uma semana de uso diário e numa viagem de pouco menos de 1 hora, fui até Coimbra e aproveitei para carregar lá no suco da Mielhada, nos novos V4, fui percebendo o efeito destas almofadas na prática. Aqui, a principal conclusão é que a altura de quem vai sentado dita muito o nível de conforto. Como disse há pouco, a minha mulher mede 1,60. E para ela, nenhuma das almofadas foram realmente confortáveis. Já para mim, que até tenho um problema na cervical, em viagem funcionaram muito bem. O importante é ajustares bem o banco e o apoio de cabeça para tirares proveito do conforto que elas podem dar. No dia a dia, em cidade, a experiência já não é tão positiva. Acaba por ser mais chato do que confortável. Como estás sempre a parar em cruzamentos, stops, cedências de passagem a olhar para ambos os lados, a almofada cervical raramente fica exatamente no sítio. Tens de estar constantemente a agitar. Se estiveres com capuz ou com roupa mais grossa, nota-se ainda mais. Em vez de ajudar, acaba por se tornar incómodo e, para uso diário, sinto que traz mais trabalho do que conforto. Quanto ao apoio lombar, eu quase que não uso o apoio lombar de origem do carro. Está no mínimo mesmo, porque não o acho especialmente confortável, apesar de também ter problemas de coluna. A almofada lombar em viagem é espetacular porque obriga a coluna a ficar numa posição mais correta. Mas no dia a dia, com curvas e contracurvas, acabas por deslizar mais no banco, precisamente porque a almofada rouba o tal bocadinho, aquela cavidade que te segura melhor nas laterais. Outra nota importante é o calor. Ainda não estamos no verão, por isso não consigo dar um veredicto final, mas para já, quando ligo o AC dos bancos, continuo a sentir o ar fresco a passar pelas costas. Ainda assim, sendo espuma da memória, imagino que no verão aqueça mais e possa fazer suar um bocadinho. De qualquer das formas, para viagens, vejo este kit de almofadas como uma mais-valia. É super confortável e torna a condução mais relaxada quando já estás em estrada. No entanto, para o dia-a-dia ou em cidade, com muitas paragens e mudanças de exposição, já tenho as minhas dúvidas se vale a pena ter sempre o kit montado. Se estes acessórios fizeram sentido para ti, tens então na descrição os links da Hand Show e o meu código TeslaPT. Fica só a nota de que até 1 de dezembro o código está no valor máximo, 26%, e depois volta aos 20% do costume. Portanto, em resumo, com as caixas de arrumação deixamos de ter as coisas a andar à solta na mala e passamos a ter um sítio fixo para compras, produtos de limpeza e pequenos acessórios. E as almofadas já trazem um pouco mais de conforto para viagens. Se quiseres ver outros acessórios que já instalei no Moda Lipstone Juniper, vê a playlist de acessórios que deixo aqui ao lado. E se ainda não fizeste, subscreve ao canal para continuarmos juntos a acompanhar esta passagem de combustão para elétrico aqui em Portugal.